No enterro do milionário Estevão Valente, todo mundo esperava que o filho mais velho herdasse as terras, os cavalos de raça e a fortuna da família. Mas quando o testamento foi lido na frente de toda a cidade, o filho rejeitado recebeu apenas um cavalo velho, magro e quase morrendo. Os irmãos começaram a rir. A noiva o abandonou no mesmo dia, e o povo inteiro passou a tratar ele como um fracassado. Mas tinha uma coisa que ninguém sabia. Antes de morrer, o velho milionário passou anos escondendo um segredo dentro daquele cavalo. E quando a verdade finalmente veio à tona, a família mais poderosa do vale caiu de joelhos diante do filho que tinham humilhado. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais. O tipo que faz você pensar duas vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Mateus Valente cresceu sendo o filho do meio, e num latifúndio grande e rico do Alentejo, isso costuma ser a posição mais ingrata do mundo. Nem a autoridade do mais velho, nem a liberdade do caçula. Só a invisibilidade do meio, aquele lugar onde as pessoas olham para você, mas não te enxergam de verdade. Rodrigo era o mais velho. 38 anos, ombros largos, o mesmo riso alto do pai quando jovem e uma capacidade impressionante de gastar dinheiro que não era dele e mesmo assim parecer que merecia cada centavo. Tinha a fazenda na ponta da língua, sabia o nome de cada cavalo lusitano de raça, sabia quanto cada hectare de montado valia, mas nunca tinha passado uma noite inteira acordado para resolver um problema de verdade. Para isso, tinha trabalhador. Para isso, tinha Mateus. Joaquim era o mais novo. 33 anos, charmoso daquele jeito que encanta rápido e deixa estrago depois. Gostava de cavalos de competição, de festas no Alqueva, de aparecer nas fotos dos jornais regionais durante as feiras agrícolas com aquele sorriso de quem nasceu chegando. Trabalhava pouco e reclamava muito, mas reclamava com uma elegância que fazia parecer que ele estava apenas defendendo um princípio. E Mateus acordava antes do sol. Mateus ficou do lado do pai quando o rebanho foi dizimado por uma seca que durou 2 anos e todo mundo jurou que o Estevão ia perder tudo. Mateus foi quem reorganizou as contas da fazenda, quem negociou com o banco, quem dormiu no celeiro por 3 semanas, quando uma égua prenha ficou com febre e o veterinário disse que ia perder o potro. Não perdeu. Mateus ficou ali, mãos no bicho, noite dentro, até que o potro nasceu e ficou de pé sozinho. Estevão Valente tinha 81 anos quando morreu. E tinha passado os últimos 2 deles doente de uma doença que foi roubando o corpo aos poucos, mas deixou a cabeça intacta até quase o fim. Essa é a crueldade específica de certos tipos de adoecimento. Você continua pensando com total clareza enquanto vai perdendo a capacidade de fazer qualquer coisa com esse pensamento. Quem ficou do lado dele foi Mateus. Rodrigo aparecia nos fins de semana com a mulher e as crianças, ficava almoçando, conversava em voz alta sobre o futuro da fazenda, como se o pai não estivesse presente, e ia embora antes do jantar. Joaquim mandava mensagem de vez em quando, perguntando como o pai estava. Raramente aparecia. E quando aparecia, trazia uma garrafa de vinho caro e ficava com o celular na mão metade do tempo. Mateus dormiu numa cadeira ao lado da cama do pai por mais de 40 noites. Ouviu histórias que o pai nunca tinha. A resposta do Claude foi interrompida. Tentar novamente Hulk. No enterro do milionário Antônio Valente, todos tinham certeza de que o filho mais velho herdaria as quintas, os cavalos de raça e toda a fortuna da família. Mas quando o testamento foi lido diante de toda a vila, o filho rejeitado recebeu apenas um cavalo velho, magro e quase morto. Os irmãos Pasteur 1841 Claude respondeu:
No enterro do milionário Antônio Valente, todos tinham certeza de que o filho mais velho herdaria as quintas, os cavalos de raça e toda a fortuna da família. Orchestrated Multilingual Narrative Framework, with Portuguese Brazilian Linguistic Specifications. Orchestrated Multilingual Narrative Framework, with Portuguese Brazilian Linguistic Specifications. No enterro do milionário Antônio Valente, todos tinham certeza de que o filho mais velho herdaria as quintas, os cavalos de raça e toda a fortuna da família. Mas quando o testamento foi lido diante de toda a vila, o filho rejeitado recebeu apenas um cavalo velho, magro e quase morto. Os irmãos começaram a rir. A noiva abandonou ele no mesmo dia e toda a gente passou a tratar ele como um fracassado. Mas havia uma coisa que ninguém sabia. Antes de morrer, o velho milionário passou anos escondendo um segredo dentro daquele cavalo. E quando a verdade finalmente veio à tona, a família mais poderosa da região caiu de joelhos diante do filho que tinham humilhado. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais, o tipo que faz você pensar duas vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Miguel Valente cresceu sendo o filho do meio numa das famílias mais ricas do interior de Portugal. E se tem uma coisa que a vida ensina rápido, é que filho do meio de família rica é o que trabalha mais e aparece menos. Não tem o peso da primogenitura que Rodrigo carregava como se fosse coroa, não tem a leveza de quem nasceu por último e o mundo inteiro acha graça. Tem o meio. Tem o lugar onde as pessoas olham para você, mas não te enxergam de verdade. Ricardo tinha 38 anos. Voz grossa, o mesmo jeito mandão do pai, mas sem a inteligência que tornava esse jeito suportável em Antônio. Sabia o nome de cada quinta da família, sabia quanto cada hectare de montado rendia no final do ano, mas nunca tinha ficado acordado a noite inteira para resolver problema de verdade. Para isso tinha peão. Para isso tinha Miguel. Duarte era o mais novo, 32 anos, charmoso daquele jeito que engana rápido, gostava de cavalos lusitanos de competição, de aparecer nas feiras agrícolas de Estremoz com roupa boa e sorriso na cara, de ser fotografado ao lado de gente importante. Trabalhava pouco, tinha desculpa sempre pronta, e a desculpa saía com tanta elegância que parecia argumento. E Miguel acordava antes do sol. Foi Miguel quem ficou do lado do pai quando uma praga destruiu parte da produção de cortiça e todo mundo achou que os Valente iam afundar. Foi ele quem negociou com o banco em Évora, quem reorganizou os contratos com os fornecedores, quem passou 3 semanas dormindo no estábulo quando a égua mais valiosa da propriedade teve febre no fim da gravidez e o veterinário disse que ia perder o potro. Não perdeu. Miguel ficou ali, mão no bicho, madrugada dentro, até que o potro nasceu e ficou de pé sozinho na manhã seguinte. Antônio Valente tinha 79 anos quando morreu. A doença levou 2 anos para terminar o serviço, e esses 2 anos foram da espécie mais cruel. Corpo indo embora aos poucos, cabeça intacta até quase o fim. Ele via tudo, pensava tudo, e não conseguia mais fazer nada. Quem ficou do lado dele foi Miguel. Ricardo aparecia aos fins de semana com a família. Almoçava falando alto sobre o futuro das quintas, como se o pai não tivesse na cama a 3 metros. Ia embora antes de anoitecer. Duarte mandava áudio de celular de vez em quando, aparecia menos ainda. E quando aparecia, trazia uma garrafa de vinho caro e ficava com o olho no celular metade do tempo. Miguel dormiu numa cadeira ao lado da cama do pai por 43 noites. Ele contou. Ouviu histórias que ninguém mais ouviu, de quando Antônio era jovem e não tinha nada, de como ele construiu tudo começando com uma herança pequena e muito trabalho,
de como errou com os filhos, de como deixou a ambição entrar nos lugares onde deveria ter entrado afeto. Num desses papos de madrugada, Antônio segurou o braço de Miguel com uma força que surpreendeu pelos dois, porque a mão de um doente não devia mais ter aquilo, e disse: "Eu cometi erros que vão custar caro para essa família. Mas eu não vou deixar que custem você." Miguel não entendeu o que o pai quis dizer. Achou que eram palavras de final de vida, o tipo de coisa que as pessoas falam quando estão partindo e tentam deixar alguma coisa boa para trás. Agradeceu, ficou na cadeira e não dormiu mais naquela noite. Antônio Valente morreu na madrugada de uma terça-feira de março. Morreu com Miguel ao lado, a mão do filho dentro da mão dele, o quarto escuro e frio da serra, com aquele silêncio que só existe quando a última respiração de alguém acaba de acontecer e o ar do ambiente ainda não sabe o que fazer com o espaço que ficou. O funeral foi 3 dias depois e a vila inteira apareceu. Antônio era o tipo de homem que as pessoas respeitavam mesmo quando não gostavam, que é talvez a forma mais duradoura de ser importante num lugar pequeno. Havia gente que Miguel nunca tinha visto. Gente de Évora, de Lisboa, de Porto Alegre, todos de preto, todos com aquele rosto de velório que mistura tristeza com cálculo. Porque quando um homem rico morre, a pergunta que todo mundo está pensando, mas ninguém faz em voz alta, é sempre a mesma: quem fica com o quê? A leitura do testamento foi marcada para 2 dias depois do enterro. Aconteceu no escritório do notário da vila, uma sala que não era grande o suficiente para todo mundo que quis entrar, mas todo mundo entrou do mesmo jeito. O notário se chamava Doutor Ferreira, era um homem de 60 e poucos anos, careca, óculos grossos, do tipo que lê documento como se cada palavra fosse uma pedra que ele precisa examinar antes de colocar no chão. Ricardo estava sentado no centro com a mulher ao lado. Tinha aquela postura de herdeiro que ainda não herdou, mas já assumiu a posição internamente. Costas retas, queixo levemente levantado. Duarte ficou do lado, perna cruzada, mexendo no celular até o doutor Ferreira olhar para ele uma vez sem falar nada, e Duarte guardou o celular. Miguel ficou do lado de fora da sala por uns minutos antes de entrar. Estava de terno escuro, que usava só em enterro e casamento. As mãos nos bolsos, olhando para a rua da vila, como se estivesse tentando guardar aquela imagem antes de entrar e ouvir o que o pai tinha deixado para ele. A noiva Inês chegou pelo corredor e foi até ele. "Você tá bem?" ela perguntou. "Tô", ele disse. Ela pegou na mão dele e os dois entraram juntos. O doutor Ferreira começou a ler. A voz era monocórdia, o tipo de voz que torna qualquer coisa menos dramática do que é na realidade. Foram primeiros os bens menores, os carros, algumas contas, alguns objetos. Depois, as propriedades. "Ricardo ficará com a quinta da Tapada e a quinta dos Sobreiros", disse o notário. "E com os recursos investidos nas contas principais da empresa familiar, no total de valor estimado em 2,3 milhões de euros. Ricardo fechou os olhos por meio segundo, um piscar lento de satisfação. A mulher apertou o braço dele. "Duarte ficará com a criação de cavalos lusitanos registrados da Serra, avaliada em 800 mil euros, e com a participação societária nas empresas de agropecuária do grupo." Duarte inclinou a cabeça para frente, como quem acabou de receber uma notícia boa que esperava, mas que é melhor ouvir confirmada. O doutor Ferreira pausou, ajustou os óculos, continuou. "A Miguel Valente caberá a Quinta do Mourão, propriedade situada na encosta norte da serra, atualmente sem exploração ativa, e um cavalo da criação particular do falecido, de nome Luar." A sala ficou em silêncio por exatamente 2 segundos. Depois, Ricardo soltou um som que era meio tosse, meio riso. Duarte levou a mão à boca, e então alguém no fundo da sala, Miguel nunca soube quem, começou a rir de verdade, e aquilo abriu a comporta que o protocolo de velório tinha mantido fechada.
A Quinta do Mourão era um lugar que a família usou para armazenar equipamento velho e madeira que não prestava mais. Estava caindo aos pedaços. O teto da casa principal tinha cedido numa das chuvas do inverno anterior, e ninguém tinha mandado consertar porque não valia a pena gastar dinheiro num lugar que não produzia nada. E Luar, o cavalo, tinha 22 anos. Para cavalo isso é muito. Era magro, andava devagar. Tinha uma mancha estranha no focinho e uma das patas dianteiras que trocava o paso de vez em quando, de um jeito que indicava dor antiga num lugar que já não ia mais sarar. Ricardo se levantou enquanto o Dr. Ferreira ainda tentava encerrar a leitura formal. Pai deve ter estado com a cabeça ruim no final. Ele disse alto o suficiente para a sala toda ouvir. Não tem outra explicação. Duarte já estava de celular na mão, mandando mensagem para alguém. Miguel ficou sentado, olhando para o papel na frente do notário. Não por choque, por aquela espécie de torpor que acontece quando você ouve uma coisa que parte de você já sabia que podia acontecer, mas que a outra parte se recusou a considerar até o momento em que se tornou real. Inês saiu antes do fim da leitura. Levantou sem dizer nada, pegou a bolsa e foi embora. Miguel só percebeu quando ela já tinha passado pela porta. Ele foi atrás, chegou no corredor, a viu saindo pelo final da rua em direção ao carro dela. Inês, ele chamou. Ela parou, se virou. Havia uma expressão no rosto dela que ele guardou por muito tempo depois, porque era o tipo de expressão que você não esquece. Não era raiva, não era tristeza, era o cálculo, a expressão limpa de alguém que tomou uma decisão e ficou em paz com ela. Me liga quando as coisas mudarem, ela disse. E entrou no carro. Miguel voltou para a sala do notário. A maioria das pessoas já tinha ido embora. O Dr. Ferreira estava arrumando os papéis com aquela calma burocrática de quem já viu isso muitas vezes e sabe que não é o lugar dele ter opinião sobre o que aconteceu. Tem mais alguma coisa no testamento que eu preciso saber? Miguel perguntou. O Dr. Ferreira olhou para ele por cima dos óculos. Há uma nota, disse ele. Pessoal, não tem efeito jurídico, mas o seu pai pediu que fosse lida ao senhor. Ele abriu um envelope menor que estava separado dos outros papéis. Leu em voz baixa. Miguel, cuida do Luar. Não vende, não troca, não empresta. O cavalo fica com você. O que você está procurando está onde ninguém vai procurar. Confie no Sebastião. E confie em você mesmo, que foi a coisa que eu deveria ter te ensinado primeiro e fui o último a fazer. Miguel ficou olhando para o papel depois que o Dr. Ferreira terminou de ler. Que isso quer dizer? Ele perguntou. O notário fechou o envelope. Não sei, Sr. Miguel. Só sei que o seu pai pediu que você ouvisse isso pessoalmente. A Quinta do Mourão ficava a 40 minutos da vila, numa estrada de alcatrão que virava estrada de terra no último trecho antes de chegar. Miguel foi de carro num sábado de manhã com 2 malas e uma caixa de ferramentas, porque a casa precisava de conserto e ele sabia que a única pessoa que ia consertar era ele mesmo. O lugar estava do jeito que ele esperava. Pior, na verdade. A vegetação tinha tomado boa parte do quintal. A porta principal chiava num tom que sugeria que as dobradiças tinham desistido de existir faz tempo. O cheiro dentro da casa era de umidade e madeira velha e abandono. Aquele cheiro específico de lugar que ficou sem gente por tempo demais. E no estábulo do fundo, num espaço que devia ter tido vários cavalos e agora tinha só um, estava Luar. Miguel ficou na entrada do estábulo olhando para o cavalo por um tempo. Luar era cinza, desbotado, com aquele cinza de coisa que já foi outra cor antes. Estava encostado na parede do fundo com a cabeça baixa, comendo feno sem entusiasmo. Quando ouviu Miguel entrar, virou a cabeça devagar. Os olhos eram grandes, escuros, da espécie de olho que faz qualquer cavalo parecer mais sábio do que é. Miguel se aproximou devagar, colocou a mão no focinho. O cavalo não recuou. Ficou quieto, respirando, deixando a mão de Miguel ali. O que foi que o velho escondeu em você? Miguel disse em voz baixa, não para cavalo nenhum ouvir, para ele mesmo.
Sebastião apareceu na manhã seguinte, antes de Miguel ter acordado. Era um homem de 66 anos, perna direita que arrastava um pouco desde um acidente de trator que aconteceu quando ele tinha 40, chapéu de abas largas, que Miguel nunca tinha visto ele sem. Tinha trabalhado na propriedade dos Valente por quase 40 anos. Conhecia cada pedaço daquela terra melhor do que qualquer pessoa viva. Sabia que você ia vir cedo, Sebastião disse, colocando uma marmita na mesa da cozinha que Miguel ainda não tinha conseguido limpar direito. Trouxe comida. Você não sabe cozinhar. Você sabia o que o meu pai deixou naquele testamento? Miguel perguntou. Sebastião sentou na cadeira com aquela lentidão de quem tem dor, mas não faz questão de demonstrar. Sabia que ele ia te deixar a quinta e o cavalo, e sabia que os outros iam rir. Sabia. Por que não me avisou? Sebastião olhou para ele. Porque o seu pai pediu para não fazer isso. Disse que você precisava ouvir o testamento do jeito que todo mundo ouvia, sem preparação, sem aviso. Disse que a forma que você reagisse ia dizer mais sobre você do que qualquer coisa que ele pudesse te ensinar. E como eu reagi. Sebastião quase sorriu. Você voltou para cá. Não foi para a cidade fazer escândalo, não foi falar com o advogado, não ficou com raiva do testamento. Você veio para cá. O velho sabia que você ia fazer isso. Miguel ficou olhando para a marmita sem abrir. Então o que está dentro do luar, Sebastião? O que o meu pai escondeu? Sebastião ficou em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para Miguel entender que aquele silêncio não era ignorância, era escolha. Isso você vai ter que descobrir, o velho disse. Mas eu posso te dizer uma coisa. O seu pai passou os últimos 3 anos fazendo visita a esse cavalo toda semana. Não vinha ver a quinta, não vinha ver a terra, vinha ver o luar. Ficava no estábulo às vezes 1, 2 horas. Eu perguntei uma vez o que ele fazia ali tanto tempo. E o que ele disse? Disse que estava guardando a coisa mais importante que um pai pode deixar para o filho. E que guardou no lugar que os filhos errados nunca iam procurar. A primeira coisa estranha aconteceu 4 dias depois. Ricardo ligou. Não era do tipo de ligação que tinha preâmbulo, foi direto. Quanto você quer pelo cavalo? Miguel pausou. Pelo luar. Pelo cavalo velho, sim. Eu sei que você não tem o que fazer com ele ali. Paga para manter, não produz nada. Vai morrer logo de qualquer jeito. Me vende. Eu te pago bem. Por que você quer o luar, Ricardo? Quero. Quanto você quer? Miguel desligou. 2 dias depois foi Duarte que apareceu pessoalmente na quinta. Chegou num carro que levantou poeira na estrada de terra e parou na frente da casa como se estivesse chegando num lugar que era dele. Veio com o mesmo argumento de Ricardo, embrulhado numa conversa mais longa e com mais simpatia, porque Duarte sempre foi o que sabia embalar coisa feia em papel bonito. Miguel ouviu tudo. Depois disse, não estou vendendo. Duarte colocou as mãos nos bolsos. Olhou para o estábulo. Você sabe que aquele cavalo não vale nada, né? Então, por que você quer tanto? Duarte não respondeu. Foi para o carro, foi embora, e a poeira na estrada de terra levou um tempo para baixar. Clara Rodrigues tinha 30 anos, era veterinária e trabalhava num consultório pequeno na vila que atendia mais gado e ovelha do que cavalo, porque cavalo de valor tinha veterinário de valor, do tipo que vinha de longe e cobrava caro. Mas cavalo velho de quinta abandonada era outra história, e foi por isso que o nome de Clara chegou para Miguel através de Sebastião numa manhã em que o luar acordou sem querer comer. Ela chegou de carro velho, com uma mala de equipamento pesada que carregava ela mesma sem esperar ajuda. Examinou o luar com aquela atenção calma de quem gosta do que faz e não precisa demonstrar isso em voz alta. Olhou os dentes, os olhos, palpou o pescoço, examinou a pata que trocava o paso. Ele está em melhor forma do que parece, ela disse depois de uns 20 minutos. Desnutrido, sim, a pata tem uma inflamação crônica que eu posso tratar, mas o coração está forte.
Esse cavalo tem mais uns anos pela frente se você cuidar direito. Miguel ficou olhando para ela trabalhar. Você sabe quem era o dono anterior, Antônio Valente. Todo mundo aqui sabe quem eram os Valente e o que você sabe sobre esse cavalo especificamente. Clara pausou o exame. Olhou para Miguel. Só sei que seu pai pediu para meu pai não tocar nele. Meu pai era o veterinário da propriedade antes de se aposentar. Disse que o senhor Antônio deixou instrução clara. Ninguém examina o luar a não ser com autorização dele. Miguel olhou para o cavalo. Você pode fazer um exame completo, raio-x, ultrassom, tudo o que for possível. Clara olhou para ele por um segundo, tentando entender o pedido. Depois disse, posso trazer o equipamento na semana que vem. Foi na semana seguinte, com Clara instalando o equipamento portátil no estábulo e Sebastião observando da entrada com aquela calma de quem sabe o que vai acontecer, mas deixa acontecer no tempo certo, que eles encontraram a primeira coisa. Era uma cápsula de titânio, pequena, encaixada cirurgicamente embaixo da crina do luar, numa região que nenhum exame rápido pegaria. Precisou de ultrassom para aparecer na imagem. Clara ficou olhando para a tela do equipamento com uma expressão que passou por confusão e chegou em espanto. Isso é uma cápsula de armazenamento, ela disse. É do tipo que se usa em medicina veterinária avançada, mas normalmente é para microchip de identificação. Essa aqui é grande demais para ser só microchip. Miguel pediu para ela retirar. O procedimento foi feito ali mesmo, com sedação leve no luar, e a cápsula saiu inteira, lacrada, do tamanho de um batom pequeno. Dentro havia um pendrive protegido por borracha impermeável. E preso ao pendrive, num papel dobrado em 4 com a letra miúda e inclinada do pai, um bilhete que tinha só uma frase. O que eles roubaram tá aqui, e o que você merece também. Miguel não tinha computador na quinta. Foi até a vila naquela mesma tarde. Entrou numa lan house que funcionava nos fundos de uma papelaria. Plugou o pendrive com mão que não estava completamente firme e ficou olhando para a tela por quase 2 horas. O que estava naquele pendrive era o trabalho de um homem doente que passou os últimos 3 anos da vida fazendo uma coisa com calma e método que a maioria das pessoas saudáveis não conseguiria fazer: documentar uma traição completa. Havia planilhas com transferências, havia cópias de contratos com assinaturas falsas, havia e-mails entre Ricardo e um advogado chamado Dr. Matos que deixavam claro que os dois trabalhavam juntos há pelo menos 6 anos, desviando recursos das empresas da família. Havia gravações de áudio, algumas curtas, algumas longas, de conversas que Antônio tinha gravado com um gravador pequeno que devia ter ficado no bolso do casaco sem que ninguém percebesse. Em uma dessas gravações, dava para ouvir Duarte falando com Ricardo sobre como iam dividir a herança depois que o velho morresse, usando um tom que deixava claro que as quintas e os cavalos que estavam na lista deles já eram tratados como propriedade há muito tempo. E no final do pendrive, numa pasta separada, havia um documento. Era um testamento, diferente do que o Dr. Ferreira tinha lido na sala de reunião. Esse era mais longo, mais detalhado, com uma cláusula que o outro não tinha. No caso de comprovação de desvio de bens por parte dos herdeiros indicados no testamento de distribuição inicial, todos os bens passam integralmente para Miguel Valente, único herdeiro que não participou e não se beneficiou dos referidos desvios. A comprovação deverá ser apresentada em audiência pública no Tribunal de Évora, dentro do prazo de 6 meses após a abertura do primeiro testamento. Antônio sabia que os filhos iam roubar. Sabia e não enfrentou diretamente porque sabia também que enfrentar não ia funcionar, que Ricardo tinha advogado, que Duarte tinha charme, que juntos eles tinham capacidade de tornar qualquer confronto direto numa guerra que ele, doente, não ia conseguir vencer. Então não enfrentou, deixou que achassem que tinham ganho, e enquanto achavam isso, ia construindo em silêncio a única coisa que precisava: prova.
Tinha dois problemas. O prazo estava na metade. E naquela noite, quando Miguel voltou para a quinta, o estábulo estava em chamas. Ele viu o fogo de longe, ainda na estrada de terra, e pisou fundo no acelerador. Chegou com o estábulo já com metade do telhado caído, as chamas altas, e ouviu o luar antes de ver ele, aquele som que cavalo faz quando está com medo, um relinchos que vai para dentro de qualquer pessoa. Sebastião já estava lá, de onde tinha saído a essa hora ninguém sabia, com um balde d'água que não era nada diante daquele fogo, mas estava lá do mesmo jeito. Miguel foi direto para a porta do estábulo. Sebastião gritou que não era para entrar. Miguel entrou. O luar estava no canto do fundo, os olhos arregalados, batendo o casco no chão. Miguel chegou perto, pegou na cabeça do bicho com as duas mãos, olhou nos olhos dele por um segundo, que foi longo no meio de todo aquele barulho de fogo, e disse baixo: "Vamos." O cavalo foi. Saíram pela porta com o telhado cedendo atrás deles. Sebastião, que havia corrido para fora do caminho, ficou olhando com aquela expressão de quem viu uma coisa que não esperava ver. Ninguém soube dizer quem colocou o fogo. A polícia de Évora registrou a ocorrência, investigou por 3 semanas e não chegou em lugar nenhum. Mas Miguel não precisava de conclusão policial. Sabia o que sabia. Clara voltou no dia seguinte quando ouviu o que tinha acontecido. Examinou o luar, que estava abalado, mas inteiro. Ficou perto do cavalo por um tempo depois de terminar o exame, a mão no pescoço do bicho, com aquele silêncio de quem está processando uma coisa. Sua família tentou matar o cavalo, ela disse. Minha família tentou, Miguel confirmou. Clara ficou olhando para ele. Você tem o que precisa para provar o que eles fizeram? Tenho. Mas preciso de alguém que entenda de documentação médica veterinária para explicar num tribunal como a cápsula foi colocada e retirada do cavalo, e que aquilo foi feito intencionalmente. Clara ficou quieta por uns segundos. Depois disse: "Quando é a audiência?" A audiência no Tribunal de Évora aconteceu numa quarta-feira de outubro, com o outono do Alentejo chegando naquele jeito que chega no interior, que é de uma vez, com o frio entrando de manhã sem avisar. A sala estava cheia. Não porque todo mundo sabia o que ia acontecer, mas porque no interior, quando a família mais rica da região tem audiência pública, a sala fica cheia do mesmo jeito, por instinto coletivo de quem vive num lugar pequeno e sabe que as histórias grandes são raras. Ricardo chegou com o advogado Dr. Matos ao lado, o mesmo que estava nos documentos do pendrive, que ou não sabia que estava documentado ou apostou que Miguel não tivesse provas suficientes. Duarte chegou depois sozinho, com aquele ar de quem ainda acredita que charme resolve qualquer coisa, inclusive tribunal. Miguel chegou com a doutora Sofia Amorim, advogada de Lisboa, que era especialista em herança e direito de família, que Miguel tinha contratado com parte da poupança que tinha guardado em anos de trabalho na fazenda. Ao lado dele estava Sebastião, terno que devia ter da última missa de Natal, e Clara, que vinha como testemunha técnica. A juíza se chamava doutora Ana Ferreira, 50 e poucos anos, jeito de quem não tem paciência para encenação, mas tem toda a paciência do mundo para prova. Ela abriu a sessão, apresentou o objeto da audiência e deu a palavra à doutora Sofia. A apresentação levou 1h40 minutos. A doutora Sofia mostrou as planilhas, os contratos, os e-mails, as gravações. Cada documento era projetado numa tela grande o suficiente para a sala toda ver. O Dr. Matos tentou objetar várias vezes, e a juíza indeferiu com uma rapidez que deixou claro que ela já havia analisado os documentos antes da audiência e não estava vendo nada que mudasse o que as provas diziam. Clara apresentou o laudo técnico sobre a cápsula, explicou o procedimento cirúrgico que havia sido necessário para colocar ela no cavalo, estimou com base na cicatrização que o procedimento tinha sido feito entre 2 e 3 anos atrás, período que coincidia com a fase em que Antônio já sabia do que os filhos estavam fazendo.
Sebastião foi ouvido como testemunha. Disse o que sabia com aquela clareza direta de quem não sabe mentir e também nunca precisou aprender. Disse que o senhor Antônio passou 3 anos vindo à Quinta do Mourão visitar o cavalo. Disse que havia dito para ele que estava guardando no luar a coisa mais importante que um pai pode deixar para o filho. A audiência terminou às 4 da tarde. A juíza não precisou de muito tempo de deliberação, porque a deliberação é de quem tem dúvida, e as provas que estavam na mesa não deixavam muita dúvida sobre coisa nenhuma. O Dr. Matos foi indiciado por cumplicidade em desvio de bens e falsificação de documentos. Ricardo e Duarte foram notificados formalmente do processo criminal por estelionato e sonegação de herança. Os bens que tinham sido registrados no nome deles como parte do testamento original foram bloqueados judicialmente enquanto o processo seguia. E o testamento real de Antônio Valente, o que estava no pendrive, o que tinha sido autenticado por cartório antes da morte do velho por um notário de Lisboa, que Antônio havia viajado para consultar sem dizer para ninguém, esse testamento foi validado. Miguel Valente herdou tudo. Na saída do tribunal, com a tarde do Alentejo fria e limpa daquele jeito que o Alentejo fica em outubro, Miguel ficou parado na escada por um momento. Sebastião parou do lado dele. Clara ficou um pouco atrás esperando, do jeito dela, que era sempre dar espaço, mas nunca desaparecer. Você sabia o tempo todo, Miguel disse para Sebastião. Sabia o que estava no cavalo. Sebastião pegou o chapéu, passou a mão na aba, colocou de volta. Sabia que tinha alguma coisa. Não sabia o quê. Seu pai não me contou tudo. Só me pediu uma coisa. Que custe o que custasse você, protegesse o luar. Isso. Miguel olhou para a rua de Évora. Os carros passando. As pessoas indo embora com a tarde. A vida seguindo como segue. Pensou no pai na cama do quarto escuro. Pensou nas 43 noites na cadeira. Pensou no bilhete dobrado em 4 dentro da cápsula. O que você vai fazer com tudo isso agora? Clara perguntou, chegando mais perto. Miguel pensou por um segundo. Depois disse, primeiro vou consertar o telhado da Quinta do Mourão. Tá caindo faz tempo e eu estava esperando ver se ia precisar. Clara quase riu. E depois? Depois eu cuido do luar. Esse cavalo ficou com o segredo do meu pai por 2 anos. Acho que merece feno bom pelo resto da vida. Sebastião colocou a mão no ombro de Miguel uma vez, aquele gesto curto de homem do interior que diz mais do que qualquer discurso, e foi andando pela calçada com aquela perna que arrastava um pouco desde o acidente do trator. Miguel ficou olhando o velho ir embora. Depois virou para Clara. E obrigado, ele disse. Por quê? Por ter ido lá na primeira vez. Pelo laudo. Por ter ficado. Clara encolheu o ombro daquele jeito dela. O luar precisava de cuidado. Era isso. Mas Miguel sabia que não era só isso. Sabia que no ponto mais baixo de uma história, que é quando você perde tudo numa sala cheia de pessoas que estão rindo, às vezes aparece uma pessoa que não está rindo, que olha diferente, que chega com equipamento pesado que carrega ela mesma e que pergunta no fim do dia o que você vai fazer agora, não porque precisa saber, mas porque está perguntando de verdade. Antônio Valente passou os últimos anos de vida escondendo a verdade num cavalo velho, porque sabia que a ganância dos filhos que roubavam não teria paciência para procurar no lugar que não brilha. Sabia que Rodrigo e Duarte iam olhar para as quintas, para os cavalos de raça, para o dinheiro nos bancos. Nunca iam olhar para um cavalo cinza, desbotado de 22 anos, que comia feno sem entusiasmo num estábulo de quinta abandonada. O velho não estava errado. E Miguel, sentado naquela cadeira por 43 noites, ouvindo o pai falar de tudo que havia errado e tudo que queria corrigir, aprendeu a coisa mais importante que um pai pode ensinar, sem saber que ensinou. Que às vezes a coisa mais valiosa do mundo está exatamente onde ninguém vai procurar. Porque todo mundo está olhando para o que brilha.
Se você chegou até aqui dessa história, me faz um favor. Clica no like agora, faz diferença real para o canal crescer. Compartilha com alguém que precisa ouvir que o que parece menos às vezes é o que tem mais dentro. E se inscreve no Contos de Eli para não perder a próxima. Antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Você já subestimou alguma coisa ou alguém pela aparência e depois descobriu que errou completamente? Me conta nos comentários. E lembra sempre disso. O que tem mais valor raramente é o que brilha mais. Às vezes é o cavalo velho no estábulo esquecido, esperando alguém com paciência suficiente para olhar de verdade. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e trata todo mundo com respeito. Você nunca sabe o que alguém carrega por dentro.